Olá, eu sou Oswaldo Quartim. Estamos aqui no quadro Rádio MP Entrevista com a Paola Domingues, promotora de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e coordenadora do CAU-DCA, que é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça das Crianças e dos Adolescentes. Tudo bem, Paola? Olá, Oswaldo, tudo bem? E com você? Obrigada pelo convite. Tudo bem, obrigado a você por estar aqui no nosso quadro Rádio MP Entrevista. Paola, vamos falar agora sobre acolhimento institucional. O que é esse serviço, né? Bom, o serviço de acolhimento é um serviço que está tipificado dentro da política de assistência social, né? O serviço de assistência social que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente como uma alternativa de atendimento para crianças e adolescentes que precisem ser afastados da sua família por alguma situação de violação de direitos que essas crianças tenham sofrido por seus pais ou pelos seus responsáveis e que por isso, então, essas crianças precisem sair das suas residências, do convívio com a família biológica, com a família de origem e precisem, então, de um lugar que as acolha provisoriamente, pelo menor prazo possível, até que seja possível que aquela criança retorne para aquela família, superada aquela situação de risco, né, que levou ao afastamento dela, ou até que seja que se dê uma situação de destituição do poder familiar daquela criança ou daquele adolescente em relação aos seus pais e eventual encaminhamento daquela criança ou adolescente para uma família substituta, que pode ser uma família extensa, ou seja, uma família dela mesmo, como um tio, um avô, um padrinho, e pode ser uma família adotiva também, né, em última instância. E quais as crianças e adolescentes normalmente são atendidas por esse serviço? São crianças e adolescentes em situação de risco, seja uma situação de orfandade pela morte dos pais, seja por uma situação de vulnerabilidade e de risco social que aquela criança esteja inserida em razão de negligência dos pais, em razão de eventual violação de direitos dela, né? Seja por uma violência física, violência sexual ou por outras circunstâncias, né? Que eventualmente exploração infantil, né? Exploração sexual da criança. Então, são apenas alguns exemplos, né? De situações de risco que podem levar à retirada da criança, o afastamento da criança da sua família biológica. E a responsabilidade do Ministério Público com a prestação desse serviço, qual é? Bem, o Ministério Público ele é fiscal desse serviço. Prevê o artigo 95 do Estatuto da Criança e Adolescente que as entidades de atendimento de crianças e adolescentes, elas devem ser fiscalizadas pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário e pelo Conselho Tutelar. Então, o Ministério Público é um dos responsáveis pela fiscalização dos serviços de acolhimento, sejam eles institucionais ou familiares. Oswaldo, é importante a gente destacar isso. O serviço de acolhimento institucional, ele é um serviço que está previsto para uma casa, né, com cuidadores, que está previsto para receber as crianças. Mas também existem serviços de acolhimento familiar, que são famílias acolhedoras que se cadastram para poderem receber essas crianças. O Ministério Público tem essa função de fazer a fiscalização dos serviços para verificar se eles estão funcionando com regularidade dentro das normas técnicas que prevêem e que dispõem sobre como isso deve funcionar. E qual que é a periodicidade das inspeções dos serviços de acolhimento? O Ministério Público tem que fazer essa fiscalização por uma determinação do Conselho Nacional do Ministério Público, pelo menos 2 vezes ao ano, semestralmente, né? Uma é no mês de março, a outra é no mês de setembro. Então, o promotor ele pode fazer visitas de fiscalização nos serviços de acolhimento sempre que entender necessário, mas isso tem que acontecer pelo menos 2 vezes ao ano. E quando dessas inspeções, o que deve ser observado? Existe um formulário que o promotor terá que preencher, o promotor ou a promotora de justiça precisarão preencher no momento dessa inspeção, e que basicamente levanta informações a respeito da estrutura física, da estrutura de recursos humanos do serviço, se houve capacitação ou não daquelas pessoas que trabalham naquele serviço, posições legais previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, em termos de elaboração dos planos individuais de atendimento, de outros instrumentos que precisam ser elaborados no trabalho técnico, tanto com a criança quanto com as famílias, estão sendo devidamente realizados. Se o serviço de acolhimento está, de fato, fazendo um trabalho que permita a reintegração da criança à sua família de origem, né? Isso é importante dizer. A
criança ela está ali numa circunstância excepcional e todo o serviço, não apenas o serviço de acolhimento, mas toda a rede de atendimento deve trabalhar para que aquela criança possa retornar para sua família o mais rápido possível, ou para que seja possível a definição sobre a eventual destituição do poder familiar e o encaminhamento daquela criança para uma outra família. Mas então, são essas condições, né, essas condicionalidades que o Ministério Público investiga no momento de uma fiscalização. E para terminar o nosso papo, eu imagino que seja a parte final desse trabalho do Ministério Público, os procedimentos que são realizados depois das fiscalizações, principalmente dependendo do resultado desse monitoramento. Bom, a partir da inspeção e dependendo se foram encontradas ou não irregularidades naquele serviço, cabe ao promotor ou promotora de justiça adotar providências no sentido de instaurar procedimentos, fazer recomendações ao serviço para que ele adeque os pontos que se encontram em descumprimento da lei ou dos parâmetros técnicos previstos nas orientações técnicas dos serviços de acolhimento. Ele pode também fazer reuniões em conjunto com a gestão do serviço. É importante dizer que o serviço de acolhimento, reforçando, ele é um serviço da política de assistência social e, portanto, o gestor daquele serviço é o secretário de assistência social do município. Então, pode fazer reuniões com a Secretaria Municipal e também com o serviço de acolhimento, buscando a regularização dos pontos de atenção que foram encontrados na fiscalização. E, em última instância, se as recomendações não forem suficientes, se as reuniões, possíveis termos de ajustamento de conduta também podem ser tentados, o Ministério Público pode ingressar com uma eventual ação civil pública ou com um procedimento de irregularidade para buscar a regularização daquele serviço e a sua adequação, para que aquele serviço funcione da forma com maior qualidade e eficiência possíveis, para que aquela criança e adolescente que estejam nesse serviço, elas estejam também plenamente protegidas, com seus direitos plenamente assegurados. Essa foi a Paola Domingues, promotora de Justiça de Minas Gerais, coordenadora do CAU-DCA, Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça das Crianças e dos Adolescentes. Paola, muito obrigado pela presença no nosso quadro Rádio MP Entrevista, viu? Obrigada, Oswaldo, e a todos aqueles que estão nos ouvindo.